Menina flor que nasceu de uma semente, nascente de paz, voa beija-flor. Menina flor que nasceu de uma semente, nascente de paz, voa beija-flor. Verde montanha, amarelo cor de sol, o seu coração é um grande mar. Jogo o meu anzol. Sua referência é a força do luar. É diferente, não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Menina flor que nasceu de uma semente, nascente de paz, voa beija-flor. Menina flor que nasceu de uma semente, nascente de paz, voa beija-flor. Cristalina, não paro de lhe tomar. A sede é tanta, não vou respirar. Não vou respirar. Verde montanha, amarelo cor de sol, o seu coração é um grande mar. Seu coração é um grande mar. Menina flor que nasceu de uma semente, nascente de paz, voa beija-flor. Menina flor que nasceu de uma semente, nascente de paz, voa beija-flor.
coisa que nós devemos pensar na hora de escolher um terapeuta, se ele é um profissional adequado para nos atender. E como nós iremos saber se ele é o profissional adequado? A primeira questão, nós temos que pesquisar a vida desse terapeuta. E como é que nós pesquisamos a vida desse terapeuta? Buscando na internet, em um site chamado Plataforma Lattes, o nome desse indivíduo. Jogamos lá na área de busca e nós teremos o currículo Lattes. O que seria o currículo Lattes? O currículo acadêmico deste profissional, ou seja, aonde ele se formou, a instituição de ensino pelo qual ele fez a graduação da área. E nós temos que ter muito cuidado na hora da busca de um terapeuta, porque muitos se dizem profissionais capacitados, qualificados e experientes, mas nem tudo que é ouro reluz. Então nós temos que ter um certo cuidado na hora de buscar um terapeuta correto. Por que eu estou falando isso? Se você precisar de uma cirurgia, você não vai buscar um cirurgião que fez um curso de 6 meses. Para se tornar cirurgião, ele tem que fazer o curso de medicina, por exemplo. Além do curso de medicina, ele vai fazer uma residência na área de cirurgia, no qual, durante a residência, ele passará ali por diversas experiências, acompanhados de outros profissionais, para que ele possa aprender a fazer cirurgias. E assim também a formação de um terapeuta. Será que ele fez a graduação na área de psicologia para ser um terapeuta? Quanto tempo dura um curso de psicologia? São exatamente 5 anos. Nesses 5 anos de formação de um psicólogo, ele vai passar por diversas experiências e por diversas disciplinas que vão qualificar o indivíduo para que ele possa ser um terapeuta. Uma primeira disciplina que é extremamente importante se chama desenvolvimento humano, que ele vai aprender ali, ao longo dessa disciplina, quais são todos os processos necessários para se desenvolver tanto a personalidade quanto os aspectos cognitivos desse indivíduo ao longo da vida dele. Uma outra disciplina que é extremamente importante na formação de um psicoterapeuta se chama psicopatologia, que ele também vai estudar as principais patologias existentes e além de como diagnosticar essas patologias, ou seja, como identificar essas patologias. Uma terceira disciplina extremamente importante seria de psicodiagnóstico, o qual você vai aprender a desenvolver técnicas adequadas para estabelecer o diagnóstico que você aprendeu em psicopatologia e instrumentos necessários para estabelecer o diagnóstico correto. Uma outra disciplina que é importante se chama estágio. O que seria esse estágio? É um estágio clínico em que o aluno de psicologia ele será acompanhado por um professor que é formado em psicologia clínica e que normalmente tem mestrado ou doutorado e que vai acompanhá-lo durante 1 ano e meio a 2 anos os seus atendimentos clínicos, lapidando e desenvolvendo as capacidades desse sujeito, ou seja, desse aluno, para que ele possa posteriormente ser um psicólogo clínico e certamente auxiliar. E aí nós temos um grande problema na nossa vida. Nós entramos na internet, muitas vezes no próprio YouTube, e percebemos que, em alguns momentos, tem pessoas vendendo milagres, promessas, e nós não podemos, na área de saúde, vender promessas ou milagres. Nós estamos aqui para sermos o indivíduo, ou o profissional, na verdade, mais qualificado possível para contribuir com a sua saúde. Essas falsas promessas, esses falsos terapeutas podem comprometer a tua vida e até levar à própria morte do indivíduo, porque muitas vezes as pessoas acham que um terapeuta, um psicoterapeuta, não pode matar o indivíduo. Às vezes um diagnóstico errado pode comprometer a vida. Então imagine que o sujeito te procura porque ele está com depressão e aí fala que vai estabelecer um determinado protocolo de atendimento e esse protocolo de atendimento não é adequado. E esse sujeito tem ideação suicida e de repente ele pode chegar à morte, ele pode chegar a se matar. Olha a responsabilidade que o profissional da área de saúde tem que ter para a formação.
Antes que a gente dê mais dica, vai lá, né, dá um like na nossa página e também se inscreva lá no Psicologia Sem Segredos, para que você possa receber mais dicas que daremos nos próximos vídeos. Vamos continuar. Além disso, é extremamente importante nós percebemos que não existe atalhos para o desenvolvimento do conhecimento de um bom terapeuta. E tem cursos sendo vendidos, inclusive pela internet, de 3 meses, 6 meses, até 1 ano, falando que formam profissionais da área de saúde. Então, uma outra dica importante para você saber se esse profissional da área de saúde ele realmente é formado e qualificado, é buscar no Conselho Regional de Psicologia se ele tem registro. E aí assim você vai saber se aquele indivíduo ele é registrado ou não. Então vamos lá. Existem diversos falsos conselhos e falsas associações por aí também. Então não adianta, às vezes, o terapeuta colocar lá uma associação, se essa associação ela não é reconhecida pelo governo, pelo órgão oficial do governo. O Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais de Psicologia são reconhecidos pelo governo. Os Conselhos Regionais e Federais de Medicina são reconhecidos. O COREM, que é de enfermagem, é reconhecido. De odontologia também é reconhecido. São todos profissionais da área de saúde. Então, não apenas um terapeuta, mas qualquer profissional que você busque na área de saúde, busca perceber o desenvolvimento deste profissional e até para ver se ele está se desenvolvendo adequadamente, porque muitas vezes ele parou de estudar ao longo da vida dele, nunca mais encostou a mão, não se aperfeiçoou, não buscou novas técnicas e simplesmente está vendendo ilusões para as pessoas. Então vamos ficar atentos a isso para que você não coloque a vida do seu filho em risco, da sua filha e da sua própria vida. Vamos prestar atenção, porque nos próximos vídeos vamos tratar de muito mais assuntos aqui que serão importantes para você e para toda a sua família. Se você é profissional liberal, empresário, formador de opiniões, fale sobre seus projetos, dê suas opiniões e anuncie seus negócios. O Giro Macaé quer te conhecer. Venha participar de nossas entrevistas. Para maiores informações, fale com nossa produção. Ligue 22 99912 3559. Esperamos sua ligação. Morte e dor. Descaso e falta de respeito. Aglomeração, população desrespeita as recomendações. Rio de Janeiro. Bares lotados sem máscara. Sem distanciamento. Sou macaense e a beleza que emana, vejo o mar até o Sana, faz a gente se orgulhar. E as cachoeiras trazem águas cristalinas, descendo pelas colinas, desde a serra até o mar. Bem de tardinha, quando o sol meio sumido resplandece colorido, cobrindo a serra do frágil, que a natureza ali esculpiu tão bela, parecendo sentinela das belezas da cidade. Bem de tardinha, quando o sol meio sumido resplandece colorido, cobrindo a serra do frágil, que a natureza ali esculpiu tão bela, parecendo sentinela das belezas da cidade. Em Boacica, trapiche que me seduz,
cada cruz, cada canto uma beleza. Areia branca, bicuda, corpo do ouro, Macaé é um tesouro, com as bênçãos da natureza. Bem de tardinha, quando o sol meio sumido resplandece colorido, cobrindo a serra do Frade, e a natureza ali esculpiu tão bela, parecendo sentinela das belezas da cidade. Bem de tardinha, quando o sol meio sumido resplandece colorido, cobrindo a serra do Frade, e a natureza ali esculpiu tão bela, parecendo sentinela das belezas da cidade. Quanto vale uma vida na pandemia? Tumultos, praias, festas, pessoas ignorando as máscaras. O certo virou errado. O errado virou o certo. A preservação da vida agora é coisa de covardes, medrosos e mariquinhas. A falta de amor funciona como uma locomotiva, esmagando e destruindo pessoas, vidas, histórias, famílias. Em nome de uma imunidade fácil e mentirosa. Amor, perdão e proteção não existem na fala de nossos líderes, que discursam palavras de legalidade e têm o dom de repreender pessoas que estão fragilizadas. Um cego não pode guiar outros cegos, e nem a sabedoria pode ser trocada por interesses. E fica a pergunta: quanto vale uma vida na pandemia? Se você é profissional liberal, empresário, formador de opiniões, fale sobre seus projetos, dê suas opiniões e anuncie seus negócios. O Giro Macaé quer te conhecer. Venha participar de nossas entrevistas. Para maiores informações, fale com nossa produção. Ligue 22 99912 3559. Esperamos sua ligação. Uma boa opção para você que aprecia produtos orgânicos, produzido em Macaé, é a Feirinha da Roça. Feira que começa cedo, às 4 horas até às 12 horas da manhã, que acontece na Rua Manuel Joaquim dos Reis, ao lado do Supermercado Extra, no centro da cidade, e conta com 85 expositores, além de receber, em média, quase 3.000 pessoas todos os sábados. Um grande problema da nossa sociedade moderna, ou contemporânea, ou pós-moderna, como muitos teóricos abordam, nós devemos pensar que a quantidade de informações hoje que nós estamos expostos são enormes.
tanto no meio escolar, acadêmico, no nosso meio trabalhista, como no nosso dia a dia. E como podemos contribuir para uma aprendizagem mais fácil e rápida, para que você possa lembrar e utilizar toda a sua capacidade cognitiva para o seu benefício profissional e educacional. A primeira questão é que nós devemos entender como o cérebro funciona, como é que o nosso processo de ensino-aprendizagem ocorre. Não adianta a gente tentar seguir modelos, às vezes tradicionais, que não abrange toda a sua capacidade cognitiva ou que você acabe não utilizando todo o seu potencial. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Será que você utiliza todo o seu potencial? Será que todo o seu potencial é utilizado nas suas tarefas do dia a dia? Então vem com a gente que a gente vai entender um pouquinho melhor das nossas capacidades cognitivas para que você utilize todo o seu potencial no dia a dia. A primeira coisa que nós temos que entender é a memória. Até um tempo atrás, nós tínhamos um falso mito, na verdade, de que o ser humano só utilizava 10% da sua capacidade neural. Isso, na verdade, é um grande mito que foi divulgado pela mídia e até hoje várias pessoas ainda falam muito. Utilizamos 10% da nossa capacidade mental, cerebral, que, na verdade, isso é apenas um mito. Utilizamos quase na totalidade a nossa capacidade cerebral e neural. A questão é se nós utilizamos com eficiência e eficácia. Então vai aqui alguma dica para que você possa melhorar esse seu potencial. A primeira coisa, eu tenho que descobrir de que maneira eu memorizo as coisas. Existem uma base, né, para que nós possamos compreender. Existem 3 tipos básicos de indivíduo. Aquele que é visual, aquele que é auditivo e aquele que é sinestésico, ou seja, que tem aspectos mais mecânicos para o processo de desenvolvimento. Eu não vou usar aqui tantos termos técnicos para que a gente possa ter uma compreensão mais fácil. Depois, se vocês quiserem seguir, vão para a minha página na internet, em que eu vou deixar lá termos mais técnicos para aqueles que queiram se aprofundar neste tema. Mas vamos lá. Se eu começo a perceber que os aspectos visuais me atraem mais, significa que eu sou visual. Se os aspectos auditivos são os que me atraem mais, significa que provavelmente eu sou um indivíduo que os estímulos auditivos atraem mais a minha atenção do que os estímulos visuais. Aquela pessoa que é sinestésica, que gosta de falar colocando a mão nas outras pessoas, do toque, do tato, elas estão mais relacionadas a esse aspecto tátil, né, mecânico, e isso é de extrema importância. Então vai uma dica importante para o seu processo de aprendizagem. A primeira coisa, trabalhar com todos esses estímulos e apenas não um único estímulo. Na verdade, não existe uma memória, existem memórias. Você tem memória visual, auditiva e memória mecânica. Então vai uma dica. Quando você estiver estudando, procure escrever e não apenas digitar. Por que eu estou falando isso? As áreas cerebrais pela escrita fina, né, os aspectos motores da escrita fina, que é a escrita cursiva, é diferente de digitar, são áreas cerebrais específicas. Então você está acionando determinados grupos de neurônios quando você escreve manualmente a sua letra cursiva. Você vai fazer essa sua prova digitando ou vai escrever manualmente? Se for digitar, então você digite. Se você for fazer uma prova em que você vai fazer letra cursiva, escreva. Porque você vai estar acionando as áreas cerebrais responsáveis pela letra cursiva. Além de você escrever e fazer um resumo da matéria que você está estudando, procure usar cores diferentes na hora de escrever, para dar importância a determinados conceitos ou determinados temas. Circule, sublinhe, e assim você vai conseguir visualizar melhor aquilo que você está escrevendo. Então, até agora, nós estamos usando 2 estímulos, o mecânico, da escrita, e o visual, no qual você está dando ênfase a esses aspectos. Um terceiro ponto, depois que você fez a escrita e deu importância com cores distintas para te chamar a atenção visualmente, agora você irá ler em voz alta para que você possa
trabalhar a sua memória auditiva. E aí você vai estar aí amplificando o seu processo de aprendizagem e de memorização, o que depois vai facilitar a evocação desta memória na hora de você realizar uma prova ou uma tarefa. Então eu lhe pergunto, naquele momento em que você está fazendo uma prova ou uma tarefa, e quando você diz, me dê um branco, em qual memória? Na memória visual, na memória auditiva ou na memória sinestésica? Essa questão de memória e na maneira com que nós nos comportamos na vida, ela é de extrema importância. Eu percebo que até alguns relacionamentos, eles terminam por falta de compreensão de tipo de pessoa nós estamos lidando no dia a dia. Então, às vezes, a pessoa é visual, a outra é auditiva. A visual, ela gosta de demonstrar, né, de visualizar os seus sentimentos. Então, ela pode lhe mandar flores, ela pode lhe enviar bombons, ela pode lhe enviar um desenho, ou seja, ela quer demonstrar visualmente os seus sentimentos. Enquanto que as pessoas são auditivas, elas gostam de ouvir. E aí, muitas vezes, eu vejo brigas de casais porque a outra pessoa não diz que ama a outra, mas ela está demonstrando aquele amor visualmente. E a outra lhe pergunta, mas você nunca diz que me ama. Isso gera um conflito na comunicação e muitas vezes isso é problemático. Então, procure perceber que tipo de pessoa, se você é visual, auditivo ou sinestésico, para que você possa trabalhar adequadamente todos os estímulos no processo de aprendizagem. Ok, então vamos voltar aí ao processo de aprendizagem. Você já realizou, né, a sua tarefa de fazer um resumo da matéria, né, utilizando de todas essas memórias adequadamente. Agora você vai mentalizar aquilo que você escreveu, que você viu e que você, né, falou em voz alta. Você vai virar a folha que você fez o resumo, vai fechar os seus olhos e vai mentalizar todo o seu estudo. Você vai desvirar a folha e ver se você lembrou de todos os itens. Se você não lembrou, você vai ler em voz alta novamente, até que você consiga, né, memorizar aquele conteúdo. Só que aí tem uma outra dica que é de extrema importância. Depois que você leu do primeiro item ao último item que você escreveu, você vai fazer de trás para frente. Você não vai seguir uma única ordem para memorizar. Quem disse que na prova ela vai seguir uma sequência do que você estudou? Ela pode estar de forma aleatória. Se ela está de forma aleatória, você tem que ler tanto do início para o fim, como do fim para o início, porque independentemente da pergunta, você tem capacidade de evocar. Porque senão o seu cérebro acostuma com uma determinada ordem. Nós temos que dar plasticidade para esse processo, para evocarmos essa memória em qualquer momento, em qualquer situação. Um outro fator importante é controlarmos a nossa ansiedade na hora de realizarmos uma tarefa ou uma prova. Esse é um outro problema sério. A ansiedade é algo natural, é algo normal. Porém, o que não é normal é você ter ansiedade excessiva. Ansiedade excessiva que é patológica. Então, cuidado com essa ansiedade excessiva, ela pode lhe prejudicar, porque ela começa a fazer com que você produza neurotransmissores e hormônios que podem dificultar a evocação. Então, vai dar uma dica extremamente importante para que você possa desenvolver a sua neuroaprendizagem. Faça uma respiração para que você possa concentrar as suas ações naquela tarefa que você vai realizar. E uma dica neste momento é você, antes de começar a fazer uma prova, tirar ali 30 segundos, 1 minuto, feche os seus olhos, preste atenção na sua respiração e no conteúdo que foi estudado. Isto vai fazer com que você foque na sua tarefa, em que você foque na sua atividade. Um outro processo extremamente importante para o nosso desenvolvimento acadêmico ou profissional é nós percebermos que nós temos que entender estes processos e compreender a melhor forma de estudar. Algumas pessoas não estudam no ambiente adequado, então tem muitos estímulos passando, tem pessoas conversando, ou a televisão ligada, ou o rádio ligado, ou mesmo você está estudando e ao mesmo tempo está olhando o seu smartphone.
Tem pessoas que têm essa capacidade de estar ouvindo uma música ou um som de fundo e conseguir se concentrar naquilo. Mas eu lhe pergunto, você está tendo sucesso com esse tipo de experiência? Você está tendo resultados com esse ambiente, com diversos estímulos? Então pense, se você está tendo mau resultado com esse ambiente, significa que você precisa de um ambiente mais controlado, um ambiente adequado, com menos estímulos, para que você foque a sua atenção naquilo que você está aprendendo. Então, um ambiente adequado para o processo de estudo também é extremamente importante. Então pense, a sua casa, o seu ambiente de trabalho, ele é adequado para o meu processo de aprendizagem? Vamos tentar fazer o diferente. Se o que você está fazendo não lhe traz resultado, não adianta fazer mais da mesma coisa. Então vamos começar a pensar nesses processos de aprendizagem para que o seu futuro seja melhor. Até um próximo programa e até mais. Você está no caminho tortuoso, mas certo, não desista de seguir. É a estrada que leva para o que te faz bela, feliz. Então não pare por aqui. O chão que você pisa todos os dias já contém os sinais. Mais do que você precisa é daquela luz antiga, obstinada do seu olhar. Por isso não desisto, até você vencer tudo isso, se emancipar e se tornar soberana do seu destino, irrefreável ao que sonhar. Eu serei seu salvador nesse resgate à liberdade. Junto de você estou. O que te aprisiona e pesa, aliviarei as penas até você se libertar. Nos áureos dias como você sorria, e daquele sorriso é tudo que eu preciso. Por isso não desisto.